Galera, tudo bem? Bom, hoje dando continuidade à parte 2 aí da aula de propriedades coligativas, aula de osmoscopia, e hoje a gente vai estudar o último fenômeno aí das propriedades coligativas que faltou, né? Bom, a osmoscopia, ela é um estudo e a mediação da pressão osmótica das soluções, né? Bom, a gente precisa entender duas coisas, que é o que é osmose e o que é a pressão osmótica. A osmose ela é um processo, né, da passagem de solvente puro da solução menos concentrada para a solução mais concentrada através de uma membrana semipermeável, certo? E a pressão osmótica, quando acontece essa passagem, ela é a pressão que equivale, né, a pressão equivalente que é exercida na solução para impedir ou dificultar a diluição por osmose, ou a pressão gerada quando ocorre essa diluição por osmose, certo? Bom, para quem não entendeu, aqui na figura vai ficar muito mais simples. Do lado esquerdo da tela de vocês, vocês estão vendo que tem os pontos verdes aí e os pontos, quer dizer, na tela inteira, né? Na figura inteira. Tem os pontos verdes e os pontos rosa, vermelho. Não sei ao certo qual é essa cor. Roxo. Vamos falar que é roxo, para ficar no meio termo. Mas vocês percebem que no lado direito é muito mais concentrado a quantidade de pontos roxos do que no lado esquerdo, certo? Ou seja, se tem mais soluto no solvente, né, o roxo que vale o soluto e o verde o solvente, se tem mais soluto no solvente, logo ela é uma solução mais concentrada, certo? Bom, o que a osmose nos diz? O sentido da osmose é da esquerda para a direita, porque a tendência natural da osmose ela é do. Bom, não é aí, né? É um sentido, porém ocorre a passagem ali na membrana para os dois lados, certo? Da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Porém, a solução da direita ela está muito mais concentrada do que a da esquerda. Logo, passa muito mais rápido o da esquerda para a direita do que da direita para a esquerda, né? Então, logo a gente vai notar, né, que o lado direito ali vai subir o volume, né? Vai ter mais solvente ali para que os dois tenham um equilíbrio ali na concentração, certo? E é isso mesmo que acontece. Conforme o. Acho que o mouse aparece, né? Conforme a parte aqui, a parte direita da nossa solução, for perdendo, for deixando de ser dessa concentração enorme, for entrando em equilíbrio aqui, né? Não pelo fato de tirar o soluto, né? Mas pelo fato de você tirar o solvente daqui e adicionar aqui até eles encontrarem um equilíbrio, até os dois estarem na mesma concentração, certo? Isso, o volume aqui vai subir. Vamos dizer que aqui tá fechado, certo? Conforme isso aqui sobe, aqui vai gerar uma pressão, certo? Porque o líquido a nossa solução, né, vai estar exercendo uma força ali contra a parede de cima que vai gerar pressão. Isso é a pressão de osmose, que é a pressão osmótica, né, desculpa, que é o que a gente vai estudar agora. Isso é muito importante e essencial. Ultimamente, a gente vê que tem muita pesquisa nessa área. Por quê? Porque existe a osmose reversa. Por exemplo, se eu tenho aqui no meu lado esquerdo a água, água potável e aqui na direita eu tenho água do mar, eu posso colocar ela num volume muito maior aqui e a água potável um pouquinho só. Conforme eu aplico pressão aqui, ela não vai mais tender da menos. Porque, vamos parar para pensar. A água com sal, a água do mar, né? Ela vai estar numa concentração maior de sais do que a água potável que a gente bebe. Então a tendência era ir da água potável para a água do mar, na osmose, né? Até que elas encontrem o equilíbrio. Ou seja, até que a água do mar deixe de ser tão salgada e a nossa água potável fique um pouco mais salgada, né? Se é assim que a gente pode dizer.
ia sobrar pouca água potável ali, pouco solvente de H2O, né? Mas se a gente deixar aqui e fizer o processo reverso, ou seja, aplicar uma pressão aqui para que o sentido da osmose seja reverso, a gente vai conseguir tirar o sal da água, assim. E é uma aplicação fundamental, né? Porque a maior parte da água do nosso planeta é água salgada, a água do mar, né? A gente controlando esse processo aí, a gente vai abrir quase uma fonte inesgotável de água, possivelmente, né? Mas por que a gente não faz isso ainda? Porque a nossa, a nossa membrana, né, que é o material que divide ali as duas soluções, né, para isso acontecer ainda tem um custo elevado, né? Então isso torna o processo muito caro. Bom, agora a gente tem a parte dos cálculos, né, que são duas formulinhas. Uma diz a pressão ali, né, pressão de osmose, pressão osmótica, e a outra diz o fator de Van der Hoeft. Van der Hoeft. Eu acho que é isso. Precisei do Google Tradutor para falar isso, mas eu acho que é isso. Bom, começando pela pressão osmótica, né? A pressão osmótica, aqui dada por π, ela é igual à concentração da solução vezes o R, que é a lei fundamental dos gases, né? É uma constante. Então, que é dada por 0,0832, né? Pressão atm por litro dividido por mol K, né? Que o K acho que é Kelvin. Isso, é Kelvin. Aí, temperatura absoluta, o T, em Kelvin também. E o fator de. E o fator aqui, que eu não vou nem arriscar dizer o nome de novo. Mas, gente, fiquem atentos sobre a concentração aqui, a unidade, né? A constante que não vai mudar. Então aqui é atm, litro, mol, Kelvin. Se a temperatura estiver em graus Celsius, você já não consegue usar essa constante. Prestem bastante atenção nas constantes, rapaziada, para vocês não errarem esses cálculos que é coisa básica. Então, se vocês prestarem atenção, né, na unidade ali da constante e converter, porque na prova lá, no Enem da vida, eles não vão querer facilitar a sua vida, então eles vão te dar em mol por mililitro, por ml, né? Temperatura em graus Celsius, e aí você vai converter graus Celsius para Kelvin, mililitro para mol por mililitro para mol por litro, para poder usar a nossa constante aqui, certo? Então prestem bastante atenção nisso. Bom, de onde surgiu esse fator desse cara aqui? Ele surge através do grau da dissociação iônica. Isso daí não é só dissociação, certo? Ela pode ser ionização também. Ou ela pode desassociar ou associar, né? A associação a gente chama de ionização. Pode ser por covalência também, né? Bom, e o Q é o número de mols, ou desculpa, o número de íons dos cátions e dos ânions, né? Bom, vocês vão ver exatamente o que é isso no exemplo, né? Mas aí é dado por I, que é o fator que a gente quer calcular, né? É igual a 1 mais A, que é o grau de dissociação ou ionização, né? Multiplicado pelo Q menos 1, que é o número de íons, certo? Bom, então vamos para o exemplo, que aí vocês vão ver que isso aqui não tem erro não. Certo. Admitindo-se então, né, que a concentração de cloreto de sódio, NaCl, o sal de cozinha, nosso amigo, né, famoso, da água do mar, né, é aproximadamente 0,4 mols por litro. Aí ele diz a concentração de sal de cozinha, né, por 1 litro de água, né, de soluto ali, que é a água do mar. É a concentração da água do mar. Então ele despreza aqui, né, desprezando as outras substâncias dissolvidas nesse meio, ele só quer saber em relação ao sal de cozinha e H2O, né, que é a água do mar, dissolvidas nesse meio, e determine a pressão que deve ser exercida para que se consiga dessalinizar a água do mar a 27 graus Celsius, certo? O I lá, nosso fator, né, que a gente pode ter alguma dúvida. Como o nosso Q, né, que é a quantidade de associação do cloro e do sódio, é 100%, ou seja, 1 mol
de NaCl, desculpa, 1 mol de sódio, 1 mol de sódio, mais 1 mol de cloro. Quando a gente fizer a reação ali, ele vai nos dar 2 mols de NaCl. Ou seja, é 100%. Tudo que a gente coloca ali se transforma, certo? Então, se é 100% ali, aqui voltando, né? 1 mais 100% ali, certo? Vezes o Q menos 1. O número de íons vai ser 2, né? Então, vai ser isso. Vai ser 2 menos 1 igual a 1 vezes 100%, que é 1 também. Então, 1 mais 1 vai ficar 2, certo? Então, o nosso I ali naquele caso vai ser 2. Como a gente pode ver aqui, olha. O íonzinho ali, Na+, um íon, Cl-, mais um íon, certo? Se tudo que a gente tem ali vai interagir, né, 100%, então nosso fator é 2, certo? Bom, agora os dados. Nossa concentração a gente já tem, né, 0,4 mols por litro. A constante dos gases ali, né, 0,082 atm. Agora, muito importante, que é o que eu peguei no pé de vocês, né, que é a temperatura. A temperatura está em 27 graus, né, mas só que em 27 graus Celsius. Aí a gente adiciona mais 273, né, e faz a conversão para kelvins. Então fica 300 kelvins, que é o que a gente vai usar na nossa equação para saber a pressão osmótica da, da água do mar, né? Comparada à água deionizada, né? Que seria a água destilada. Então, o nosso fator é 2, como a gente havia comentado, né? Aí a gente só joga na fórmula ali, né? Então, π, que é a nossa pressão que a gente quer achar, é igual a m vezes r vezes t vezes i. M é a nossa concentração ali, né? 0,4 mols por litro. Aí a gente coloca a constante, depois a temperatura em Kelvin, 300, vezes 2, né? Que é o nosso fator. Aí a gente acha 19,7 atm. Então, se eu aplicar essa, digamos que aqui é água do mar e aqui é a nossa água potável, né? A gente tem um pouquinho menos de sal, tem sal, pouco na nossa água que a gente toma, certo? Bem pouco, ou sais, né? Tá, digamos que aqui tá a nossa água do mar. Então, a gente, desculpa, eu esqueci quanto que deu, 19,7 atms, né? Se a gente aplicar 19,7 atms, isso aqui não vai subir. Não vai acontecer a osmose. Vai ficar em equilíbrio ali e ok, vai continuar assim. Se a gente aplicar 19, 19,7? Isso, 19,7. Se a gente aplicar 19,8 atm, aqui já vai começar a acontecer no sentido da osmose reversa. Ou seja, vai passar soluto para cá, ou desculpa, vai passar solvente. Soluto não passa, gente. Soluto só continua aqui. O que muda é o solvente, desculpa. Mas então ia começar a passar solvente para cá, solvente para lá. Só que o sentido da osmose ia ser reverso. Por quê? Porque a gente está aplicando mais pressão aqui, forçando a passar para cá. Ou seja, ia passar para cá o solvente, ia para cá também o solvente. Só que daqui, como a gente está aplicando a pressão, ia passar mais solvente da direita para a esquerda do que para a esquerda, da esquerda para a direita, que é o sentido natural, por causa da pressão, certo? Então é isso. A gente precisa dessa pressão aqui para poder dessalinizar a água do mar, né? Em considerar condições aí de desprezo das outras substâncias dissolvidas e claro que isso daqui não vai ser a realidade, né? Mas é isso, galera. E é o fim da aula de hoje. Bom, espero que tenham gostado. Sexta-feira eu estava pensando, eu vou comentar com vocês depois no grupo da nossa matéria, mas eu estava pensando em a gente fazer aquela aula de novo. No meio da semana eu pretendo mandar uns exercícios aí, nada muito pesado, 2 exercícios só para a gente ter o que discutir na sexta-feira. Mas aí a gente vai fazer aquela aulinha de revisão para ver se vocês captaram bem a matéria, para a gente trocar um papo. Demorou? Firmeza, gente.